Hoje, esse quinto elo que estamos falando sobre essa mensagem série, nós vamos falar sobre os dois livros, que vai ser o livro de Atos no capítulo 3 e no livro de Jonas. Daqui a pouco eu passo o tema para os irmãos. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. O texto no livro de Atos, no capítulo 3, traz a palavra assim: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora nona, a hora da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, olhando um para o outro, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola ali no templo Formosa por muitas vezes. E ficaram cheios e pasmos e assombrosos pelo que lhe tinha acontecido. Amém? Daqui a pouco nós vamos ler o texto de Jonas. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, pedimos graça ao Senhor, para que a Tua palavra venha a ser ministrada aos nossos corações, e o Teu nome venha a ser exaltado sobre todas as coisas. Pois não há neste lugar, e nenhum outro lugar, que o Teu nome tem que ser escondido, mas tem que permanecer sendo exaltado para sempre. Seja glorificado mais uma vez nesta noite em nossas vidas. Alcance nossos corações através do Teu Espírito Santo, pois, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós temos essa certeza que o Senhor tem governado as nossas vidas. Seja bendito o Teu nome. Revela-nos mais uma vez a Tua palavra. Alcance-nos mais uma vez através do Teu Espírito os nossos corações, para que a gente possa o tempo todo estar ligado ao Senhor. Seja bendito o Teu nome, Senhor. Que a palavra que irá ser ministrada esta noite não venha ser somente uma palavra que a gente venha guardar para esta noite ou para este culto, mas que a palavra, Senhor, que vai ser, que nós iremos
ouvir esta noite possa nos alcançar por muito tempo e venha dar muitos frutos através das nossas vidas. Te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade é para sempre. Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom te servir, como é agradável. Meu Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela a graça do Senhor Jesus e pela tua graça. Obrigado, ó Deus. Nos alcance em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero estar falando, né, mais uma vez, nós estamos aí nesse quinto elo, falando sobre você é a chave. Falei no início, no primeiro dia, sobre a chave que vem através de uma pessoa, através de uma palavra, através de coisas. E hoje eu quero falar também mais um pouco sobre a chave através de pessoas. E o tema desta noite é a chave inesperada de Deus. A chave inesperada de Deus. Chaves que você pensa que você que está sendo chave para alguém e alguém que está sendo chave para você. Você está pensando, você chega em certos lugares e fala assim, não vou lá porque estão precisando de mim. Mas chega lá, é totalmente o contrário, é você que vai se tornar abençoado através daquela chave. No livro de Atos, do capítulo 3 até o capítulo 5, capítulo 6 aproximadamente, vocês vão descobrirem, através desse texto que nós lemos, que a chave que Pedro e João pensa ser, ou talvez passou no coração, quando nós lemos a palavra, percebemos logo que Pedro e João foi uma chave para aquele paralítico, para aquele coxo, para aquele homem que estava sentado ali. Não, foi a chave. Mas eu vou mostrar para vocês que aquele homem, aquele paralítico, aquele coxo, ele que foi a chave para Pedro, ele que foi a chave para João. Interessante, né? Porque quando a gente olha para uma pessoa que precisa da gente, nós pensamos automaticamente que nós vamos, não, eu abençoei, eu que resolvi, eu que fui lá, e de repente você descobre que não foi nada disso, Deus fez algo novo, algo diferente, e você, mas como pode? Vamos ao texto. O texto fala assim, que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona. Primeira coisa que quero falar, era hábito, era de costume, eles sempre estarem ali naquele horário orando. É de costume estar naquele horário. A hora nona era 3 horas da tarde. Também era de costume, todos os dias, aquele homem era trazido para aquele local. Quando vocês, se chegarem em casa, vocês terem mais vontade de pesquisar, de estudar sobre isso, vocês vão descobrir que esse homem, ele tinha mais de 40 anos. E ele nasceu daquela maneira. Quantas vezes aquele homem foi colocado ali para pedir a esmola? E quando a gente entrega uma moeda a alguém, a um garoto que está vendendo a bala, vendendo um doce, uma criança, um rapaz na beira, nenhum sinal, você pensa assim, eu que estou ajudando. Ou passa em nosso coração, poxa, que alívio, eu pude ser bênção para alguém. Mas muitas vezes você não sabe do grande segredo.
não é que você está sendo bênção para ele, é que ele pode estar sendo a chave para você. É que ele pode estar sendo a chave para você. Eu não tenho o hábito de ficar dando, né, em sinais, mas eu vou sempre procurando discernir, né? O garoto está trabalhando, estou vendo que não vou entregar para um rapaz que está envolvido, a gente percebe que ele vai pegar aquele dinheiro, vai se envolver com drogas, tá? Bom, vamos lá. Então, a chave que vai mudar toda a sua vida. Essa chave pode mudar toda a sua vida. Quando você descobrir que não é você que vai ser a chave para a pessoa, mas a pessoa que vai estar sendo a chave para você. O texto qual nós lemos fala que esse homem era trazido desde o ventre da sua mãe. Esse homem era assim desde o ventre da sua mãe. Esse homem era coxo, o qual todos os dias era colocado ali no templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Isto é, se era de costume Pedro e João estar sempre passando por ali, automaticamente era de costume também ele sempre vê aquele homem ali. Mas nesse dia, agora vai mudar toda a história de Pedro. Vai mudar toda uma história. Vai mudar toda uma história de João. Por quê? Porque quando o texto começa a trazer essa realidade, nós vamos perceber que é algo novo, uma dimensão maior. Pedro vai começar agora a viver uma outra realidade. De acordo com o texto, nós vimos assim: e ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, lá no verso 3, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Então, o primeiro detalhe importante. Porque nem Pedro e nem João também tinham moedas, tinham dinheiro, tinham alguma coisa para dar. E aí vem uma descoberta. Pedro e João então fala assim, ou Pedro fala assim: não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Será que tinha a partir daquele dia? Ou há quanto tempo que o que estava dentro de Pedro, ele estava dando naquele dia? Há quanto tempo já estava dentro de Pedro aquilo que ele vai dar naquele dia? Eu não tenho ouro, não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas só que, como era costume de sempre estar orando ali, outras vezes eles passaram por ali. E agora que ele vai parar para aquele homem, agora que ele vai parar para aquele paralítico, como era costume aquele homem estar sentado ali, era costume também Pedro e João estar orando. Então já passaram várias vezes ali. E pela primeira vez, depois de tempo que Pedro e João estão orando naquele lugar, agora vai acontecer algo extraordinário. Que algo extraordinário? Pedro e João, então, Pedro começou a olhar para o outro: olha, você tem dinheiro? Não tenho, também não tenho. Então vem uma palavra. Pedro fala assim: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha aí a chave inesperada. A chave inesperada não era Pedro, a chave inesperada não era João, a chave inesperada era aquele homem para eles. Como assim, pastor? Porque se você for olhar o texto, a partir desse momento é que começa a estourar a palavra naquela região.
Porque quando eles entraram para o templo junto com esse homem, eles ficaram admirados. O povo que estava dentro do templo, eles ficaram admirados. Eu conheço esse homem. Esse homem está andando. Tem anos que esse homem está sentado ali. Aí, agora, eles vão descobrir uma coisa muito importante. Vão descobrir que em Pedro e em João tem uma unção diferente. E por que não foi descoberto antes? Então, quer dizer, aquele homem se tornou uma chave para dimensionar o tamanho do potencial em fé que estava na vida de Pedro e João, porque antes eles não viram. Quem então foi a chave inesperada? O homem que estava sentado foi a chave inesperada para Pedro e João. Aí vocês começarem a ler o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, vocês vão descobrir o que aconteceu. Vocês vão começar a perceber que todo mundo então, quando eles entraram no templo, eles começam a se aproximar de Pedro, começam a se aproximar de João. Mas por que não se aproximaram antes? Por causa da chave inesperada que estava lá, e eles não passaram muito tempo ali e não viram. Pedro pensando, né? Não estou falando que Pedro, né? Eu estou usando aqui uma expressão, Pedro pensando, mas passou no coração: eu que curei, eu que fiz, Deus está me usando. Mas Deus falou assim: eu que estou usando Ele para vocês. Eu que estou usando essa chave que você pensava que não servia para nada, eu que estou usando essa chave para você. Ou melhor, quando você começa a ajudar alguém que você acha que está precisando, aquela pessoa é que pode se tornar uma grande chave para te ajudar, para despontar você, para o seu talento estourar, para os seus dons se manifestar. Comece a manifestar dons ali que o povo que vivia o tempo todo dentro do templo, que ia sempre dentro do templo, não sabia que existia. Viam João, viam Pedro sempre naquela hora, mas não sabiam o potencial que existia, a fé que existia neles. Continuando. Então, querido, depois dessas chaves, desses personagens qual vamos estar falando, nunca mais eles foram o mesmo. Porque o texto começa a trazer algo muito mais profundo. Eu estou aqui apenas falando, porque se você ver no capítulo 2, aconteceu quantas conversões quando Pedro se levantou, quem lembra? Só que agora vai acontecer algo maior. Quando Pedro entra no templo, os líderes começaram a fazer uma perseguição. Pegaram Pedro e pegaram João, porque não pode sair curando, não pode fazer isso. Pegaram Pedro e pegaram João, e o pessoal já estava todo do lado dele. Ele começou a pregar para aquela multidão, que era uma multidão muito grande. Só que agora não vão mais converter 3.000 homens, agora já vão se converter 5.000. Mas como assim? Começou a se converter 5.000 pessoas, por causa de um povo que viu, os mesmos que viram aquele coxo lá fora, agora está vendo o homem andando. Então aquele homem se tornou a chave para Pedro se tornar uma potência naquela região. Sabe quantas vezes nós, quando ajudamos alguém, pensamos que nós estamos fazendo melhor, mas Deus está falando assim: eu que estou fazendo com que essa pessoa te faça melhor. Porque nós temos o hábito de, quando a gente consegue fazer algo para alguém, nós temos, poxa, que alegria, eu pude abençoar alguém, eu pude fazer algo para alguém. Mas não sabe você
que esse alguém que pode ser a chave para a sua vida. Existe uma canção de Sérgio Lopes que fala assim: a mão que você hoje ajudar a levantar vai aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Essa mão que você vai ajudar pode ser a mesma que vai te levantar. É a mesma que vai ser bênção para você. Por isso, não negue. Se você puder fazer algo por alguém, faça. Faça, porque é a sua grande oportunidade. Continuando. Vamos ver o quanto muitas vezes estamos enganados em pensarmos que a situação de uma pessoa ou de um lugar em situação difícil tem sido uma oportunidade de ajudar. Mas na verdade, essa pessoa ou esse lugar pode se tornar uma chave para a sua vida. A chave pode vir através de um lugar. Pastor, mas como assim? Existe um lugar, que nós vamos ler agora o texto, no livro de Jonas, que se tornou a chave para Jonas. Jonas foi chamado para ir. Olha, o Senhor chamou Jonas e você vai para Nínive. Mas aí ele, não quero, não vou. Nós vamos estar falando daqui a pouco. Não quero, não vou. E resolveu fugir para Tarso. Todas as vezes que você desobedece a fazer aquilo que é para fazer, que o Senhor mandou fazer, pode ter certeza, vai causar danos a pessoas, ao lugar e à sua vida. Obedecer a um chamado não te causa dano, não te causa problema, mas se não obedecer, vai te causar problemas sim. Continuando aqui, mais um pouco falando aqui. Deus pode estar fazendo daquela pessoa ou daquele lugar a chave inesperada e surpreendente para a sua vida. A chave inesperada e surpreendente para a sua vida. Quantas vezes eu estava em Búzios, eu entrei dentro do supermercado e de repente tem uma pessoa dentro do supermercado me olhando, e me olhando, e eu estava com o William, e ele olhando, essa pessoa olhando, né, veio, tudo bem? Pastor Manuel Abdias. Eu falei assim, de onde você me conhece? Ele falou assim, eu passei no encontro lá em Vila Velha. E aí, aquela pessoa que eu pensei, queridos, não tem coisa melhor quando você está em um lugar, pensa que ninguém te conhece, e de repente alguém fala o teu nome, você tem uma tranquilidade, opa, não estou sozinho, tem alguém da região que me conhece, isso te faz bem. E muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo o melhor para a pessoa, eu estou socorrendo porque eu sou o cara, eu faço muito bem, mas de repente é aquela pessoa que vai te socorrer lá na frente. É aquela pessoa que vai te ajudar lá na frente. A mão que você hoje ajudar a levantar, vai aprender a amar. E um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. De repente você vai ajudar alguém, e daqui a pouco, essa mesma pessoa vai te encontrar numa situação difícil e você vai socorrer essa pessoa. Essa pessoa vai socorrer você. É necessário você saber que o que você faz para alguém, aquela pessoa pode se tornar uma chave de sucesso para a sua vida amanhã.
Pedro e João, até então, eles estão agora no templo. Vamos continuar lendo o texto aqui, né? Verso 6, e disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha aí o verso 9, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Verso 10, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios e pasmos, ficaram assombrados pelo que lhe tinha acontecido. Por quê, queridos? Era muito tempo. E conheciam-no. E conheciam-no, pois... Não, verso 11. E apegando-se ao coxo que fora curado, e Pedro e João e todo o povo correu atônito para junto deles. Agora... o povo que não conhecia, o povo que não dava atenção a Pedro e João, agora a história começa a mudar. Eles agora já estão do lado dele. Já começaram a mudar, estão dentro do templo, já do lado deles, mas não era conhecido. Isto é, a unção, o qual Deus se usou para alguém, esse alguém se tornou a chave para eles se tornarem conhecidos. Eu quero falar que você pode ajudar alguém e o seu nome pode rolar por aí. Olha, eu conheço uma pessoa que tem um coração bom, que ajuda pessoas, e de repente é justamente você. É justamente você. Existem chaves que pode ser a revelação de seu chamado, ou até mesmo de uma cura que Deus queria fazer há muito tempo em alguém. Essa chave vai mudar a sua história. Mas pastor, mas não está vestido de terno, a pessoa está caída lá, a pessoa está num cárcere terrível. Deus, existe uma palavra na Bíblia que fala assim: o Senhor, Ele chama aqueles que não são como se já fossem. Então, de repente, você que está achando que não tem mais jeito para a sua vida, eu quero falar para você que é justamente você que Deus pode levantar para se tornar um grande sucesso. E depois você fala assim: meu Deus, eu não sabia que Deus poderia me usar dessa forma. O verso 11... e apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, aí começa uma nova história. Começa agora uma história diferente. Pedro começa agora a pregar, porque agora o povo já começou. Eu vou começar a dar ouvido a Pedro, vou começar a dar ouvido a João. Mas por que não aconteceu isso antes? Pedro ia orar tanto tempo, e por que o povo não parava para ouvir? Porque a chave inesperada se manifestou agora. Sabe a chave inesperada que você acha que não tem jeito, que você não vai poder fazer nada? Essa pessoa pode fazer a grande diferença na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Essa pessoa pode te colocar em uma dimensão tão grande que você jamais poderia imaginar. Tem pessoas que não dão nada por você hoje, mas que Deus só está aguardando a hora certa para fazer
de você a chave certa para ela se tornar um sucesso. Você, mesmo que você não está no altar pregando, não está cantando, não está envolvido totalmente, quero falar para você que você pode ser o sucesso que Deus está preparando para alguém. Você pode ser a chave que ninguém poderia contar que seria. Não tem aquelas pessoas que pensam assim, fulano, não tem jeito não. Cuidado, essa pessoa pode se envolver de tal forma com o Senhor e te surpreender. Continuando aí, no verso 13. O Deus de Abraão, ele está começando, já está pregando. No verso 12 ele começa a pregar. E verso 13 está falando. 14 está pregando. Verso 15 está pregando. O verso 16 ele está pregando. E vai pregando, vai falando, está ministrando, queridos. Aí começa a acontecer o que ele talvez poderia fazer há tempo. E começa a fazer agora. Por quê? Porque a chave foi virada. A chave foi virada. Aquela pessoa que ninguém dava atenção, que passou por elas muitas vezes, agora foi virada a chave. E essa pessoa, a chave inesperada, vai fazer agora de Pedro e João conhecido. Vai fazer de Pedro e João, essa chave inesperada abriu uma porta para Pedro e João agora começar a pregar. De repente, você que tem sede de ganhar vidas para Jesus, de repente você dando atenção a uma pessoa, essa pessoa vai colocar você dentro de um palácio. Dentro de um palácio. Vou contar aqui um acontecimento. Um certo pastor foi enviado pela igreja para um outro país. Vou falar a cidade. Enviado para uma outra cidade. E chegou nessa cidade, só que ele tinha uma ordem: você não vai pregar para ninguém, a não ser para as pessoas ricas daquela cidade. Você vai pregar para essas pessoas, para doutores, para políticos, vai pregar para o governador, para o prefeito, você vai pregar para esse povo, você está sendo enviado para isto. E todas as vezes que ele tentava entrar nesses lugares, as portas eram fechadas, ele não conseguia entrar. E aí foi enviado uma pessoa para cuidar do jardim da casa desse pastor. Mas ele não podia, não posso pregar para ele. Mas esse homem começou a insistir: eu vejo que no Senhor tem algo diferente. O que tem no Senhor? E ele começou: não posso falar para você. Aí, por muita insistência, esse homem começou a ficar muito no pé desse pastor. Esse pastor: olha, eu vou pregar para você, mas você não fala com ninguém não. Aí começou a pregar e esse homem se converteu, chorando. E daqui a pouco esse homem tinha acesso nas câmaras de vereadores, tinha acesso na prefeitura e começou a pregar. Pregou para o médico, que era amigo dele, foi pregando. O médico pregou depois lá para os vereadores, depois os vereadores pregaram para o prefeito e todos se converteram. Aí chegou uma carta para o pastor, assim: eu quero te dar os parabéns pelo lindo trabalho que o senhor está fazendo. Os vereadores se converteram, o prefeito se converteu, muitos doutores têm se convertido na cidade, e agora você tem que vir embora. Só que a chave dele foi o jardineiro. A chave dele foi o jardineiro.
Então não escolha para quem você vai falar de Jesus. Abre a tua boca, fale, porque vai ser Ele que pode ser a chave que vai fazer diferença na sua vida. E isso tem sido o grande problema em nossas vidas. Nós estamos escolhendo pessoas. E agora Pedro começa uma história no capítulo 3, em que Pedro, até então não vi no capítulo 2 que Pedro tinha curado alguém, em que Deus tinha usado Pedro para curar alguém. Mas quando chega no capítulo 3, Pedro cura. Quando chega no capítulo 3, Pedro não ganha mais 3.000, ganha 5.000. Aí Pedro e João, eles são presos. E logo quando foram presos, vocês vão ler vocês, se possível, leiam o capítulo 3, leiam o capítulo 4, leiam o capítulo 5. Quando chega no capítulo 5, ele já está pregando agora muito mais que para aquele povo, porque já se converteram. Muita gente naquele lugar, já estão todos do lado de Pedro, do lado de João. Tem chaves que você não conhece, mas estão perto de você. Tem chaves que você não conhece, mas Deus chamou para fazer diferença na sua vida. São chaves desconhecidas, mas que você precisa dar atenção a essas chaves. Quando chega no capítulo 5, a unção que era tão grande na vida de Pedro e na vida de João, porque a unção se espalhou, e o povo começou a vender os seus bens, e trazer e colocar aos pés dos apóstolos. E a autoridade espiritual que estava na vida de Pedro e na vida de João era tão grande, que quando Ananias e Safira, já no capítulo 5, como todo mundo estava entregando os seus bens, vendendo as suas fazendas para trazer para os pés dos apóstolos, a unção era tão grande, que quando quando Ananias trouxe para os pés de Pedro uma fazenda que ele tinha vendido, mas tinha dado sua parte. Olha, você tem certeza que é isso mesmo? Por que você tentou enganar o Espírito Santo? Olha, da mesma forma que aconteceu, você vai morrer agora. A unção é tão grande, que uma palavra liberada de Pedro acontecia. Morreu. Então Ananias, a mulher já tinha combinado, estava tudo certinho combinado. Buscaram a mulher. Foi por quanto você vendeu? Foi por X. Você fez aí a sua parceria com o seu esposo, não foi? Pois é, os mesmos que enterraram o seu esposo, vai enterrar você também. Quando liberou essa palavra, a mulher morreu. Sabe o que é isso, querido? Mas, pastor, aconteceu isso tudo como? Por causa do homem lá. Ele descobriu uma unção diferenciada por causa do homem que estava há tantos anos ali à beira do Templo Formosa. Tanto tempo ali à beira do Templo Formosa. Aconteceu essa coisa tão tremenda, tão forte, que muitas vezes as pessoas não percebem. Tem pessoas que você acha que são pequenas, que vão te levar a coisas grandes. Se preparem. Tem pessoas que você acha que são pequenas, que vão te levar a grandes coisas. Então não desvalorize ninguém. Não desvalorize pessoas. Vamos para o final. Vamos lá para o livro de Jonas. Já em direção para estar encerrando. No livro de Jonas, nós já vamos ver também uma outra realidade, que agora não se trata mais de uma pessoa, se trata agora de um local. O Senhor chama Jonas, e Jonas começa a trazer o prejuízo que Jonas, pela desobediência, era tão grande, porque Jonas achou que era ele que era a chave para Nínive. Ele que era a chave para Nínive, mas ele se enganou. Nínive que era a chave para ele.
Vamos ao texto? Capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor, fugir da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Eu não vou continuar lendo o texto, querido, porque a história aqui desse texto se torna tão séria que a desobediência, porque quando a pessoa está se achando muito, acontece justamente o que aconteceu com Jonas. Eu vou para Nínive, aquele povo, eu não vou dar atenção àquele povo não, que eles morram por lá, que eles se viram por lá. Mas ele toma essa postura e vem trazendo agora um problema muito sério para aquele povo do navio. Toda desobediência vai trazer um prejuízo, não somente a quem desobedeceu, mas um prejuízo também a quem está por perto. Muitos atrasos na vida de um grupo, de uma família, de uma igreja, pode acontecer justamente por causa da desobediência, a insistência em desobedecer, em ficar oculto alguma coisa. Jonas precisava mais de Nínive do que Nínive de Jonas. Jonas era uma chave para Nínive. Jonas achava que ele era a chave melhor, mas Nínive era a chave maior para Jonas. Porque a chave chamada Nínive é que ia resolver a questão do orgulho, da soberba, da autossuficiência de Jonas. Porque muitas vezes nós, por acharmos demais, nós achamos que nós que vamos resolver, nós que somos a pessoa certa para resolver. Nínive precisava sim de uma chave. Mas acontece o seguinte, que Jonas também precisava de uma chave. E quando ele desobedece, começa a acontecer problemas mais sérios. Ele precisava mais de Nínive do que Nínive dele. Muitas vezes achamos que estamos salvando a pátria, e Deus pode estar usando a pátria para te salvar. Quer um exemplo claro? Quantas igrejas não gostavam de orar, não tinham compromisso de oração, e nesse tempo que a pátria está em perigo, começaram a orar. Nesse tempo que a pátria está vivendo um grande desafio, todo mundo, muitas igrejas, muitos pastores estão se juntando para começar a orar. Mas por quê? Quanto tempo Deus vem chamando a igreja para orar e a igreja não se posiciona? Aí o Senhor, sabe o que fazer? Vocês acham que estão salvando a pátria, né? Eu vou usar a pátria para salvar vocês, porque se vocês não tiverem tempo de oração, um tempo de vida comigo, vocês não vão avançar. Quanto tempo nós passamos orando, pedindo ao Senhor, para que no tempo da Covid não chegasse, Senhor, o desespero que nós entramos
E aí a igreja começou a orar. Muitos pais começaram a orar. Quantos começaram a se unir mais por causa do filho que talvez tinha pego Covid? Tem coisas que Deus usa justamente para nos trazer mais um para perto do outro. E é isso que nós estamos muitas vezes nos distanciando. Quantas vezes passamos tanto tempo sem sentir a presença tão forte de Deus, e de repente precisamos ser levados para Nínive, ou então precisa ser colocado um paralítico para revelar o potencial que somente através daquela chave vai acontecer. Tem pessoas que precisam de uma Nínive para a vida. Tem pessoas que precisam de um paralítico para a vida, para se aproximar de Deus, para ter mais comunhão com o Senhor. Quando Pedro e João ia descobrir que eles tinham o dom de cura, aí só pôde descobrir através de um paralítico. Quantos dons, ou quanto potencial tem estado dentro de muitos na igreja, e eles não têm colocado em prática os dons espirituais, profecia. Quantos dons estão dentro de você, e você não tem o compromisso de santificar a sua vida para que esse dom venha se manifestar na igreja. Sabe por quê? Porque de repente você precisa de uma Nínive. De repente você precisa de um paralítico para Deus te usar. E quando isso acontecer, é que você vai acordar. Eu preciso consagrar mais a minha vida. Imagine o semblante assustado, e como aquele dia de oração de Pedro e João se tornaram diferentes. Aquela tarde de oração se tornou diferente, porque eles oravam todos os dias no Templo Formosa, todos os dias. Só que naquela tarde eles viram algo sobrenatural, e agora eles já vão orar diferente. Queridos, é só você começar a se envolver de uma forma diferenciada com Deus. Quando Ele se manifestar na sua vida de forma diferente, você vai começar a orar diferente. Sabe por quê? Muitas igrejas estão frias, porque não estão mais consagrando as suas vidas para milagres, para orar para o milagre. Nós não temos mais visto nos dias atuais, no meio de um cântico de louvor, no meio de uma pregação, você vai orar por alguém e de repente a pessoa é curada, de repente a pessoa que estava com o espírito ruim e se manifesta. Você não tem mais visto essas coisas. Sabe por quê? Porque as igrejas estão frias. E é preciso que as igrejas se levantem, comecem a santificar. Deus começa a me usar. Quantas pessoas têm passado pelas nossas vidas e nós não temos visto o quanto ela está precisando do Senhor. O semblante de Pedro: João, olha o que aconteceu com a gente. Nós somos usados. Imagina a alegria agora subindo no templo com aquele homem. Como foi diferente para eles. E se aquele coxo não estivesse ali para ser a chave ativadora do potencial de fé e de cura, quando Pedro e João iam descobrir? Ou melhor, quando você vai descobrir que Deus pode te usar com grande potencial, se você não se posicionar diante do Senhor e começar a dar atenção, que de repente a chave ativadora é justamente a chave inesperada, a chave que você acha: Deus não vai me usar.
quanto tempo ainda ia demorar para Pedro e João ver essas coisas, descobrir esse potencial. No verso 3 do livro de Jonas, no capítulo 1, Jonas foge daquilo que Deus queria tratar primeiro. Deus queria tratar o orgulho de Jonas. Jonas talvez até tinha, eu vejo Jonas agora julgando, eu ir para Nínive? Eu ir para Nínive não vou não. Nínive é aquele povo, aí começa a falar. Eu aconselho a vocês lerem 1, 2, 3, são só 4 capítulos, querido. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes o livro de Jonas, e vocês vão ver um detalhe. Os questionamentos que Jonas faz, e Deus encerra justamente o livro de Jonas fazendo, sabe o quê? Um questionamento a Jonas. O último versículo do capítulo de Jonas é Deus fazendo um questionamento a ele. É interessante, porque imagine você encerra uma oração com Deus te questionando. Encerra um tempo de oração com Deus te questionando. Porque para Jonas, ele queria apenas, era 3 dias para andar a cidade, porque a Bíblia fala que a cidade de Nínive era uma grande cidade. E essa cidade se passava com 3 dias. Jonas faz tudo com um dia. E sabe o que acontece? O rei de Nínive fala assim: todos os homens agora começam a se consagrar. Colocam um pano sobre sua cabeça. E fala mais: nem bois, nem nenhum tipo de animal vão comer. Até os animais tiveram que fazer jejum. Olha lá, meus queridos, o capítulo, o livro de Jonas. E aí quando isso acontece, aí o Senhor fala assim: não, eu tenho que liberar o perdão para este povo. Aí Jonas, ele se entristece. Jonas não gostou porque Deus perdoou. E é justamente assim. Você se converte a um Deus de misericórdia, a um Deus que perdoa, mas quando chega uma pessoa que está numa situação bem precária, você começa a falar assim: não acho que Deus não tem perdão para você não, hein? Se converte a um Deus de misericórdia e depois quer pregar um Deus que é juiz. Fica de pé em nome de Jesus. Precisamos parar de ser juízes. Precisamos parar de julgar as pessoas. Precisamos olhar hoje e falar assim: Senhor, eu quero mudar esse quadro. Eu quero mudar essa história. Deus pode mudar a tua história sim.